Então, na aula de hoje, dando continuidade, vamos falar sobre a relação entre o Spring MVC e o modelo MVC. A relação entre o Spring MVC e o modelo MVC, obviamente que é fundamental para a gente poder entender ou trabalhar com o Spring MVC, é fundamental que a gente conheça o modelo MVC, tá? Para que a gente trabalhe até de uma forma mais adequada, digamos assim. E a gente vai apresentar aqui qual é o fluxo desse modelo, que já mostramos na aula anterior. Então, vocês se lembram que a gente apresentou esse modelo, onde nós temos aqui você no seu computador, nós temos aqui, olha, no computador o seu programa, que é o browser, o navegador, ou o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, que ele vai interagir com esse modelo, orquestrado pelo nosso web server, que é o nosso servidor web, que no nosso caso é o Servlet Container Apache Tomcat, que é o Tomcat que está sendo o servidor que a gente está trabalhando. E aí, não esquecendo de que o nosso modelo, que está associado normalmente às entidades, às classes, ou aos cadastros, né? Vamos imaginar assim como um cadastro de funcionário, um cadastro de usuário, né? Ou um cadastro qualquer, ele vai estar associado a um banco de dados. E por meio de uma linguagem estruturada de consulta, a gente vai fazer acesso a esses dados e retornar para que o controle, né, gerencie isso e nos retorne uma visão daquela resposta. Então, você fez uma requisição, você fez uma consulta a um cadastro, ele te retornou uma resposta. Essa é a ideia. Ou você simplesmente executou um site, né, chamou uma aplicação, ele vai te retornar um HTML como resposta. É uma página para você preencher, por exemplo. Muito bem, então aqui, nessas próximas transparências, eu quero apenas que vocês observem e depois leiam com calma os conceitos que a gente já comentou sobre modelo, sobre visão e sobre controller. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que nós vamos fazer demais dentro da nossa programação em Java, que será né, a construção de classes do tipo POJO, Plain Old Java Objects. Muito popular esse conceito. São os velhos objetos Java plenos, que possuirão devido mapeamento para a base de dados, através do JPA. Então, o JPA é que trata da persistência de dados, tá? Que é a gravação, que é a consulta. Então, por meio do Java, você faz um mapeamento daqueles dados. Tá? Você vai dizer que, por exemplo, num cadastro de funcionário, você tem a matrícula, tem um nome, você tem um endereço, você tem a idade, entre outras coisas. Tá? Então, no Java, você faz esse mapeamento. E aí, o Spring, ele entra com essas tecnologias, como é o Spring Data. E a sua aplicação Java, ela vai fazer interação com todo esse conjunto de tecnologias e que, no final das contas, vai nos renderizar na tela um HTML, que é uma página como resposta. Só que tudo isso, quem controla é você, que é o desenvolvedor, usando essas ferramentas. E a nossa linguagem principal, a nossa linguagem base, a nossa linguagem utilizada é a linguagem Java, especificamente nessa tecnologia e nessa disciplina que a gente vai trabalhar. Como é que o Spring MVC funciona? Acho interessante passar e falar um pouco sobre isso. Imagine que você faça uma requisição. Imagina que você digite isso aqui, olha, lá na sua URL, que nós já falamos na última aula, né? Você digitou esse endereço aqui, ó. Para qualquer tipo de tecnologia web, a leitura de todo esse caminho, de toda essa rota aqui, olha, é a mesma. Trata-se de requisições
HTTP. Lembra do protocolo HTTP que nós falamos na última aula? Nós estamos tentando acessar esse endereço. Ou seja, nós estamos fazendo uma requisição HTTP para o servidor meusite.com.br. Tá? O teste, o index, fazem parte de uma rota que você define, tá? Para alcançar algum recurso lá no seu servidor chamado meusite.com.br. Esse meusite.com.br, na verdade, ele representa um computador, um servidor que é um computador. Então, a gente vai entender aqui exatamente o significado disso, que é muito interessante. Olha, essa URL, né, dentro do modelo MVC, ela é chamada de rota, como eu já falei. Ela aponta para um recurso da aplicação. Recurso este que produzirá uma resposta a ser devolvida para quem disparou a requisição. No modelo MVC, as rotas, que é tudo isso aqui, né? Isso aqui é uma rota, sempre apontarão para uma action, que está dentro de um controller. As rotas podem se apresentar em qualquer formato desejado, porém existe uma convenção, geralmente seguida quando configuramos as rotas em nossa aplicação. A convenção recomenda o formato descrito abaixo. Então a gente vai entender que quando nós definimos as nossas rotas dentro da nossa aplicação, a gente vai utilizar essa estrutura. Sempre aqui o protocolo primeiro, depois o endereço do nosso servidor. Detalhe, vocês vão ver que nas nossas aulas, com o uso da nossa IDE, que é o Eclipse, isso aqui já fica configurado automaticamente, tá, para a gente. A nossa preocupação vai ser apenas com o controller, que a gente vai executar, e com a ação que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver lá o seu comportamento. Tá? A gente vai ver isso com muitos detalhes, mas guardem bem o conceito de rota. Tá? Quando você chama um site, você está chamando uma rota. A estrutura tecnológica do Spring para tratar essas requisições e rotas, ela se apresenta, ou pode ser apresentada dessa forma, tá? Que a gente já comentou em alguns momentos. Tá? Bom, aqui a gente vai entrar em alguns detalhes que eu não acho assim muito interessante a gente estar lendo, a gente vai falar só rapidamente, por alto. Vocês vão ver e vocês vão identificar nas nossas aulas, né, seguintes, todos esses conceitos de servlet, spatulous servlet, que são aqueles caras, que são aquelas classes lá do Spring, que são responsáveis por identificar, por exemplo, uma requisição, responsáveis, por exemplo, por acionar o nosso controller. Então, todo esse conjunto de classes, eles fazem parte de uma coisa que nós chamamos de ecossistema Spring. Tá? Essa é a ideia. E a figura principal desse, digamos, ecossistema pode estar representada aqui, ó, né? Ou pelo menos uma fatia, né, dela, né? Onde nós temos aqui todo um conjunto de classes Spring. Né? Tentem imaginar como se o Spring fosse uma aplicação Java, onde você vai ter vários programas construídos que vão estar à sua disposição para que você possa utilizar e você possa compartilhar com a aplicação que você está desenvolvendo. Essa é a ideia de um framework. Tá? É uma espécie de um esqueleto ou de um conjunto de ferramentas que você pode utilizar que agiliza o seu desenvolvimento. Bom, e aí a gente entra em um pouquinho mais de detalhes sobre esses personagens, né? Como a gente falou anteriormente aqui do Spatulous Servlet, né? A gente vê aqui o View Resolver, que é responsável por toda a parte de renderização, de apresentar na tela os dados, a parte do Handle Mapping, que é responsável pelo mapeamento de dados,
tá? É o mapeamento que faz parte da parte de modelo, está associado muito à parte de modelo, né? Os Spring Beans são as nossas classes, são os nossos objetos que a gente vai utilizar dentro desse nosso desenvolvimento. A gente vai ver com detalhes esses objetos. Tá? Aqui a gente continua ainda falando sobre os Spring Beans. E a gente fala agora, a gente faz um comentário aqui rapidamente sobre essa configuração aqui desses beans especiais, que são esses Handle Exception Resolver, que trata a parte de exceção, a parte de visualização a gente já falou, esse Locale Resolver, ele é muito interessante porque ele auxilia na localização das classes dentro do projeto. A gente vai falar muito sobre isso aqui também, né, na parte prática. Tá? E aqui a gente entra num detalhe muito específico, que é o detalhe sobre o Spring IOC, que trata da inversão de controle e injeção de dependência. A gente tem algumas aulas que eu vou passar assim rapidamente, né? Vocês depois podem ler com calma, que trata especificamente dessa parte de injeção de dependência. Em outras palavras, que é a criação ou a instância de uma classe onde a gente gera os objetos de forma automática. A gente vai ver isso muito na prática. Tá? Então, a gente tem aqui uns exemplos de uma aplicaçãozinha que a gente fala sobre isso. Eu vou passar assim rapidamente.